just a subtle pantomime, but images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, 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 know what this lonely avenue. Lady, 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 let me touch that part of you. You want me to. Lady, 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 I know it's in your heart to stay. Lady, 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 when will I ever hear you say I love you? Time like silent stairs, with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, 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 know what this lonely avenue. Oh, lady, 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 let me touch that part of you. You want me to. Boa tarde, hoje é domingo, é o dia da família estar em casa, descansando. E nesses dias passados, deve ter chegado no seu conhecimento que o mundo ia acabar. Para você ver como o povo brasileiro necessita e precisa de pegar um livro para ler. Que muitas pessoas às vezes se preocupam de enfeitar a casa com uma porção de besteira nos dias de final de ano, ou comprar um carro novo, ou ir para as boates da noite, e esquece as coisas mais importantes: ler um livro. Eu quero te dizer que quando você lê um livro, você tem uma visão ampla de tudo que acontece em sua volta. Quando você pega um livro para ler, principalmente a Bíblia Sagrada, ela te dá uma visão clara daquilo que você precisa ver e entender. Em Mateus capítulo 24, há 2000 anos atrás, Jesus se revelava para os seus discípulos quando ele saiu do templo e subiu ao monte para orar. E os discípulos chegou a ele e disse: Mestre, que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo?
E Jesus diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerra, fome, terremoto em diversos lugares. Mas isso não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá peste, fome e terremoto em diversos lugares. Então, tudo isso tem que se cumprir para o sinal que Jesus vai aparecer nas nuvens para buscar o seu povo escolhido da face da terra. Quando você lê, você tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo ou que vai acontecer. Jesus, há 2000 anos atrás, estava orientando seus discípulos que eles tinham que vigiar, tomar todo cuidado, porque ia aparecer muitas pessoas pregando o Evangelho, falando de Deus, falando dele próprio, do próprio Jesus, e ia enganar muitas pessoas. E hoje em dia, dentro das igrejas está acontecendo isso. O povo está sendo enganado, o povo está sendo escravo dos seus próprios erros. Você sabe muito bem que Jesus ele vem salvar a alma, libertar a alma do pecado. Então, o ser humano que aceita Jesus, ele tem que largar toda a imundice do diabo, tudo aquilo que desagrada a Deus. E para ele saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, ele tem que ler a Bíblia. Muitos pastores hoje em dia aceitam que você separe do seu marido e casa com outro. Ou que você separe da sua esposa e casa com outro. Se você fizer uma coisa dessa, você vai fazer que a sua esposa caia em adultério. E você também caia em adultério. Aí é um prato cheio para Satanás levar a sua alma para o inferno. Você que mora 10 anos com a pessoa e não é casado, trata de consertar a sua vida junto com a sua companheira. Se vocês morrer nessa situação, que é fornicação, um casal que vive junto e não são casados na lei do homem, na lei de Deus, é fornicação. Se você morrer por isso, você vai para o inferno. Se você tem mágoa, tristeza no coração de algum irmão, se você não pedir Jesus para te libertar, você vai para o inferno. Se você é crente, diz que é serva de Deus e anda de saia curta com os peitos de fora, amostrando a sua vergonha para os outros, você vai para o inferno. Se você diz que é crente, está devendo os outros e não paga, você vai para o inferno. Se você rouba, mata, fuma droga e não quer mudar de vida, quando você morrer, você vai para o inferno. Se você gosta de adorar a imagem de Maria, imagem de outros santos por aí, se você morrer nessa situação, você vai para o inferno. Se você fica o dia todinho na televisão, assistindo toda a imundice que passa dentro dela, se tu não consertar a sua vida com Deus, tu vai para o inferno. Se você ler a Bíblia, você vai saber o querer e a vontade de Deus na sua vida. Todo ser humano, incluindo eu, temos que se consertar diante de Deus. Pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que Jesus pingue a gota do sangue dele na nossa mente, no nosso coração e tira toda a mágoa, tristeza e angústia. Não sendo assim, tu jamais pisarás no reino de Deus. Hoje os pastores da igreja chamam você para entrar para dentro da igreja. Sabe para quê? Porque eles só querem o seu dízimo e a sua oferta. Só o seu dízimo e a sua oferta.
Se você está vivendo na fornicação, não tem problema. Se você está vivendo no adultério, não tem problema. Se você não está na frente de uma televisão e não pega a Bíblia para ler, não tem problema. Então, ele quer que você marque a sua presença na igreja. Porque o interesse deles é que o salário deles esteja pronto todo mês, para eles gastar com seus lazeres, com as suas vaidades. E quando você morre, você vai para o inferno. O único pastor que nós devemos acreditar é em Jesus Cristo, na sua palavra e no Espírito Santo, para honrar o nome de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um bom domingo para o Senhor, para a Senhora e toda a família. Que a paz de Deus esteja em nossos corações.